bater um papo e vamos conversar. Cadê onde está? Aqui? Ó, eu vou até vir aqui, porque para não... Ontem eu errei a ficha, Júlio. E errei o nome da artesã, mas hoje eu não vou errar, porque eu já decorei o seu. Júlio, pelo menos, eu não erro. Bem-vindo, viu? Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Primeira vez no Mulher.com. Primeira vez no Mulher.com. E a proposta que você trouxe, Júlio, de falar de... Às vezes as pessoas não gostam de tocar nesse assunto. Ah, não, quando vai falar... Não, de drogas eu não quero falar. Eu não tenho... Mas não é assim. Quando você menos espera, às vezes alguém da sua família, direta ou indiretamente, às vezes o filho e uma filha de um amigo, começa a se envolver com drogas. Então eu acho que esta informação que você vai nos passar hoje sobre o Projeto Escolhas, mas também essa prevenção vai ser muito útil. E eu vou falar para você de casa, presta atenção, porque toda informação é importante, por menor que ela seja. Se não for para você, vai ser para ajudar alguém. Então, prestando atenção agora na nossa conversa com o Júlio Borges, que é fundador do Projeto Escolhas. Pois é. E é interessante, Júlio, que a gente entenda primeiro o projeto. Tá. O que te fez montar esse projeto para lidar justamente com essa prevenção de drogas? Sim. E assim, Eita, primeiro ponto, acho que é importante falar, e você começou muito bem, é um assunto delicado, mas ele é necessário, né? Quantos jovens eu tive a oportunidade de conhecer durante o projeto, nas escolas, que tiveram uma ficha ruim, vamos colocar assim, durante o seu tempo de estudo, mas que por trás disso tinha uma família que ali tinha droga, tinha alcoolismo, etc. E onde começou tudo isso, né? É interessante, começou com uma mulher, não foi um projeto meu. Eu tive uma experiência com droga na minha vida, lá atrás, na minha adolescência, foram 10 anos que eu falo sempre que eu perdi dos meus 15 aos 25. Hoje eu estou com 40, então eu tenho 15 anos, como a gente fala, limpo, né? Eu tenho mais tempo limpo do que com o tempo que eu tive de drogas, foram 10 anos. E eu sempre pregava nas igrejas, né? Dava o testemunho, inclusive escrevi o livro, dando testemunho, que foi pela Quaresma de São Miguel. Quantas vezes vim aqui na Rede Século XXI também, né, dar o testemunho. Só que um dia eu estava no meu trabalho e uma mãe me ligou. Ela falou, Júlio, eu te ouvi, né? Foi aqui num lugar em Campinas chamado Centro de Orientação Familiar, no COF. No COF. Eu te ouvi lá e eu queria te fazer uma pergunta. Você fala em escola? E eu sentia no meu coração um chamado que Deus me pedia para sair desse ambiente, né, dessa bolha, vamos colocar assim, religiosa. Ele queria que isso fosse além. E quando essa mãe me pediu essa ajuda, eu senti no coração, eu fiquei mudo, na verdade, no telefone, eu fiquei, o que eu respondo? E uma voz no meu coração falou assim, você vai? Eu falei, não, eu dou sim palestra. Ela falou, então tá ótimo. E aí no Dom Nery, um colégio aqui em Campinas, foi onde começou, por causa dessa mãe que me pediu. E eu lembro como se fosse hoje, assim, eu me preparei muito, assim, foi muito especial o dia que eu falei. A gente sabe que o Estado é laico, então nas escolas, infelizmente, a gente não pode falar, né, sobre Deus, só quando é escola cristã ou católica. Ou quando tem autorização. Quando tem autorização. Mas, uma coisa curiosa para trazer aqui, toda vez que eu falo de virtude, eu falo de família, eu falo de valores, e todas as vezes tem algum aluno, assim, um grupinho que me procura no final e fala assim, Júlio, eles chamam de tio, né? Ô tio, eu já sou tio. Eu já estou na fase da avó, viu? E aí eu já estou acostumado a tio. Ele falou, tio, que igreja que você congrega? Eu acho tão bonitinho, porque eu não falei de Deus, eu não falei de Jesus. Mas está implícito, né? Quando a gente fala de família, de virtudes e valores, está implícito ali. Então começou assim, e eu acho importante falar porque, assim, 2 pontos. Existe no mundo inteiro, eu morei em Portugal e eu sei que ela existe em todos os lugares. Eu converso com pessoas de outros países também. Mas o segundo ponto é o mais importante. Infelizmente, a droga evolui também, né? Nós temos aí o caso do vapor, né? que é aquele cigarro eletrônico, que a Anvisa proíbe, mas que infelizmente os jovens estão consumindo. Aliás, uma notícia recente que saiu na ONU, que eu vi hoje, inclusive, 35% é o nível que caiu do uso de tabaco no Brasil. O Brasil está melhorando nesse sentido. Por outro lado, o vapor está aumentando. Tem esse vapor, tem o K9, Mas que acho que muita esses gente... jovens conhecem os riscos?
Não conhecem. Então, aí Acham entra o só que é projeto. da moda, eu tô usando, eu tô na galera, e aí? É legal, é descolado. É legal, é descolado, é cool. E isso, geração em geração, não muda, tá? É sempre a mesma coisa. Curiosidade, é descolado, enfim. É contra, né? Tudo, o adolescente tem essa coisa de fazer aquilo que é proibido, enfim. Mas assim, ele vai alterando, né? Vai mudando. Tem K9, tem Vapor, tem tanta coisa. E o projeto, ele vem para, além de trazer o meu testemunho de vida, para falar, olha, por isso que ele chama escolhas, né? Porque eu tenho um pouquinho de autoridade para falar sobre a escolha errada que eu fiz, mas também tenho um pouquinho de autoridade para falar da escolha certa que eu fiz quando eu parei. Então tem os dois lados ali da balança. E eu tento trazer para esses jovens um olhar, né? É óbvio que eu não mudo a vida deles, eu tenho consciência disso, né? É o Espírito Santo que toca o coração, eu conto a minha história. Se aquilo tocar o coração deles, óbvio que algo pode mudar, mas através do Espírito Santo. E eu acho que o projeto, a ideia é essa, prevenção. Você falou no comecinho ali, Rita. Prevenir é chegar antes. O Padre Haroldo, que foi meu diretor espiritual por 11 anos, ele falava assim, uma Bíblia, a palavra de Deus, né, quando chega antes da droga, ela salva uma vida. Então eu creio muito nisso. É uma forma de chegar antes, falando do perigo, mas falando também de coisas boas, virtudes, valores, valor familiar, né, Deus, enfim, para que esses jovens, na hora que a droga for oferecida para ele, em algum caminho da vida dele, né, ele possa escolher o lado bom da vida, né, e não o lado ruim. E eu achei interessante o nome do projeto porque toda escolha tem a sua responsabilidade, tem a sua consequência e tem o seu mérito. Então, é interessante que a gente entenda que esse projeto é um projeto de prevenção e o trabalho do Júlio hoje nas escolas também é um trabalho de formiguinha, pegando um por um ali e rezando para que a graça de Deus toque o coração de quem está ouvindo. Exato. Porque a ação da informação é sua, mas a ação da transformação e conversão é com o Senhor. É isso. Eu até vim com a camiseta do aniversário de 8 anos do projeto, que foi em maio do ano passado. Em maio desse ano vai fazer 9 anos. E a frase que eu mais uso é essa, faça boas escolhas todo dia, né? Às vezes eu faço um adesivo, entrego para eles, mas essa frase ela é um pouquinho uma melhora, ou enfim, uma atualização do Só por Hoje. Que quem é adicto, né, geralmente é muito conhecido, né? Sim. Só por hoje é um passo de cada vez. Então, se eu faço uma boa escolha hoje, um passo foi dado. Amanhã, de novo, eu faço outra boa escolha e devagarzinho, como você disse, Rita, passinho de formiguinha, vamos lá devagarzinho, a gente consegue. Mas olha que interessante, eu sou muito meticuloso, eu sempre coloco nos meus notes do meu celular quando eu fui, qual cidade eu fui, quantas pessoas estavam. E esses tempos atrás eu até comemorei, porque em 8 anos foram 100 mil pessoas. Uau! Eu nunca imaginei isso. Lá atrás, quando aquela mãe me chamou, eu nunca imaginei que chegaria nesse número de pessoas. Mas chegou. E chegou assim, quantas pessoas dessa a mensagem tocou o coração, eu não sei, só Deus sabe. Mas é um trabalho de formiguinha que tem muito amor. E detalhe, eu não cobro nada. Eu tenho um livro que eu vendo e o dinheiro do livro vai para a obra. Por quê? Porque Deus me deu tanto, Rita. Ele me deu uma segunda chance. Ele já me deu uma segunda chance. Ele me deu um trabalho do qual eu tiro meu sustento, vou casar, né? Sou noivo, vou casar agora dia 9 de março. Uau, que delícia! Já fez encontro de noivos? Ainda não, mas vou fazer. Já preguei no ECC, mas já marcou seu encontro? Faz comigo lá na paróquia. Faz, pode deixar. Eu preciso... Vamos casar. Dia 9 de março, estou casado, a gente entra pro clube, que né? Que delícia, brincando. Gente, mas é verdade. Eu sou coordenadora da Pastoral do Matrimônio e a nossa preocupação também é passar para esses jovens que estão formando uma nova família que a preocupação vai muito além da festa. É isso. É o que vem depois, quando realmente o casamento começa no dia a dia, quando vem os filhos. Exato. Como passar para esses filhos. E aí você já está na parte dos filhos, passando para eles o que não devem fazer para que escolham bem. Então, eu desejo e peço a Deus que abençoe e continue abençoando a sua missão, abençoando o seu matrimônio, mas que você continue realmente trazendo essa informação para pais e alunos, professores, jovens, porque é uma missão nobre. É uma missão mesmo de vida, assim.
Eu coloquei como algo que Deus colocou no meu coração. Aliás, se for do curso de noiva, eu fiz sim. Eu estava achando que era o VCC. Eu fiz na paróquia São José Operário, aqui em Campinas. Ah, gracinha. E é importante realmente isso, né? É uma missão da minha vida. Eu tenho o meu lado missionário, né? Sou consagrado numa comunidade lá do Paraná, que eu conheci. Aliás, o carisma deles é trabalhar com adicto, olha só aqui, como Deus chama, né? Com dependente químico, jovens e adoração ao Santíssimo. É o que eu mais faço na vida, adoração ao Santíssimo, jovem e adicto. Então, esse é um chamado da minha vida. E eu conto com a ajuda das pessoas, porque tem um propósito esse projeto. Eu acho muito invasivo eu chegar nas escolas e falar assim, bater na porta e falar, eu posso falar de droga aí? Então, durante esses 9 anos, agora em maio que vai completar, eu nunca fiz isso. Sempre a indicação. Alguém que viu o projeto fala, Júlio, tem uma escola ali ou uma empresa que acho que seria legal você falar. Então, eu conto com a ajuda das pessoas para levar o projeto. Então, você não cobra para fazer isso, não tem um custo. Não cobro e também não fico pedindo para ir, né? Geralmente eu vou em algum lugar, alguém ouve e fala, Júlio, você pode ir em tal lugar. E as pessoas colaboram com a sua missão. Exato, é isso. Essa. E aí eu continuo. E vendo o livro, né? Porque eu tenho 2 livros. O primeiro, o dinheiro vai para a obra do Padre Haroldo, do qual eu sou voluntário até hoje, né? Que cuida de dependente químico. E o segundo livro vai para esse projeto de prevenção. Eu atuo nas 2 áreas, na verdade, Rita. Há 15 anos eu trabalho com o dependente químico, ajudando as pessoas que passaram pelo que eu passei, e há 9 anos na prevenção com os jovens. Nesses 9 anos, né, nessas 100 mil pessoas que você conseguiu transmitir a sua mensagem e cumprir a sua missão, algo te marcou? Tem alguma história que você fala assim, nossa, essa aqui eu lembro no... Tem 2. Uma é uma história muito longa, que é da Isabela, eu já até falei no Louvemos ao Senhor, mas tem uma história curta, que é de um garoto. Uma vez eu fui com o Projeto Escolhas na Fundação Casa. E quando eu cheguei lá, eu falei, e eu saí com a sensação de que eu não entreguei nada. E é importante eu falar isso, porque às vezes a gente faz algo e as pessoas acham que não fez nada. E eu saí com essa sensação. Meses depois, eu vou falar num colégio chamado Orozimbo Maia, aqui em Campinas. E quando eu desço na salinha, que era para fazer a palestra, um garoto desce a escada, ele para no final da escada, ele olha para mim e dá uma risada. E ele falou assim, ô tio, você lembra de mim? E assim, gente, eu cruzo com um monte de gente, eu sou péssimo de memória. Eu falei, olha, eu não lembro dele. Ele falou exatamente essa frase, ele falou, você foi me visitar. E eu falei, é mesmo, aonde? Dele, eu preciso te agradecer, porque você foi me visitar na Fundação Casa. Ele falou, hoje eu estou de LA, para quem não sabe, LA é Liberdade Assistida. Ele falou, hoje eu estou de LA, voltei a estudar, estou trabalhando como cabeleireiro, ajudo a minha mãe que está doente, estou namorando e pretendo casar. E ele falou assim, uma frase que você falou naquele dia me marcou muito, a vida é feita de escolhas e eu escolho a melhor parte dela, eu escolho a parte correta. Ele falou, a partir daquele dia eu peguei essa frase para mim e comecei a pensar nas coisas que eu estava fazendo na minha vida. Então assim, uma visita, uma pessoa... E uma visita que você achou que não tinha surtido efeito. Pois é. Você saiu de lá com a sensação, mas eu acho que faltou alguma coisa. E olha... É isso. Agora, tem fotos que a gente quer mostrar desse trabalho e nós vamos compartilhar com quem está em casa. Presta atenção, porque nessa primeira foto o Júlio já vai comentar. Vamos lá, vamos ver a foto. Ah, esse aí é no Colégio São José. Foi um dos, bem no comecinho. Essa daí é no colégio, eu não vou lembrar agora, mas era um colégio bem de periferia. Me deu um branco agora, viu, gente? Perdão. Mas foi... Mas você já se justificou, falou que não lembra e tudo bem. Mas curiosamente, esse colégio marcou a minha vida também. Eu lembro que eu dei 3 palestras no mesmo dia. Foi quando a Márcia, que estava fazendo as fotos, ela fez essas fotos com bastante carinho. Assim, ela também cobrou um valor bem irrisório, só porque ela acreditou realmente no projeto. E foi bem no comecinho, se eu não me engano, acho que tinha 3 ou 4 anos de projeto, essas fotos aí. Foi a primeira camiseta também. Foi o comecinho do projeto. Foi o comecinho, tá vendo? O logo é até diferente hoje. Esse foi no São José também, eu lembro muito bem desse dia. E com uma curiosidade, tá? Não sei se vai aparecer na foto, mas né, ali, ó, ali atrás tem uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Sim. Todo colégio que eu visitei
sempre tem alguma imagem, ou um crucifixo ou uma imagem de Nossa Senhora, sempre me acompanha. Mesmo em colégios estaduais ou municipais. Que interessante. Uma curiosidade. Isso é realmente uma curiosidade. É. E aí a gente percebe os jovens, né, olhando, prestando atenção. Ninguém está com o celular na mão. Que se pegar também o diretor vai ficar bravo ali, a professora. Mas é bom, é isso, porque os jovens prestam atenção e tem que prestar atenção. Porque isso é prevenção. Eles vão entender que as escolhas que eles fizerem vai mudar toda a vida deles. Para o bem ou para o mal. E Rita, eles prestam atenção porque eu conto história. Eu conto história real. E quem não é curioso, né? O adolescente é curioso por si. Então, assim, eles ficam prestando atenção, mas, assim, o feedback que eu tenho é maravilhoso. Uma curiosidade, uma vez eu fiz uma pesquisa com 250 alunos. Um formulário simples, perguntas do que gostou, do que não gostou. E eu achei muito engraçado que a maioria dizia assim: eu queria mais tempo, eu queria que você falasse mais. E eu achei engraçado, porque eu falo 50 minutos, é o tempo de uma aula. E eu falei, meu Deus, eles querem que eu fale mais. Mas é engraçado, né? Primeiro porque, óbvio, né? Eles não estão tendo a aula, eles estão tendo a palestra. Mas é por conta das histórias, eles prestam atenção em histórias. E eu levo testemunhos reais de coisas que aconteceram durante o projeto, durante a minha vida. Né, como uma coisa que aconteceu em Curitiba, uma vez que eu fui, que eu sempre coloco um caso de uma menina que tirou a própria vida, que foi um caso gravíssimo, mas eu conto para trazer a eles o que é a dependência química, o que é o vício, o que faz mal trazer coisas para a vida deles, como outras coisas também, viu, Rita? Não é só droga, é pornografia, tem tanta coisa que entra na vida deles e que destrói completamente, que de fato a gente precisa falar para eles de um modo que eles entendam. Então eu falo num linguajar mais né, deles, assim, mais tranquilo, mas eu tenho que falar e eu falo. Olha, eu não vou falar o nome, ela pediu para não falar, mas aqui disse assim: Rita, por favor, eu tenho uma pessoa na minha família que está se envolvendo com as drogas e eu tento mostrar todos os malefícios que a droga traz, mas não tenho obtido resultado. Pois é. Infelizmente, esse é o tipo de situação que eu mais encontro, assim. São pessoas que querem ajudar pessoas que estão envolvidas com droga. Eu quero falar duas coisas. Primeiro, tem que tomar muito cuidado porque quem geralmente tem algum dependente químico em casa ou alcoolista, como a gente fala, geralmente já se torna um codependente, sofre junto. E nesse caso, eu gostaria de indicar um grupo chamado Amor Exigente, que é um grupo que o padre Haroldo criou também, e que é muito fácil de procurar. Se você entrar no Google, Amor Exigente, tem grupos online, grupos físicos em cidades. São grupos que, primeiro, ajudam a pessoa que tem alguém com dependente químico em casa a entender que aquilo é uma doença. Ponto. Essa é a primeira coisa que eu preciso falar. Segundo você só vai, e essa informação é muito importante, você só vai ajudar essa pessoa que é dependente química se ela quiser ajuda. Isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente fica forçando uma barra de alguém que sequer quer ajuda ou entende que precisa de ajuda, sabe? Então, quando a gente começa a forçar a barra também, começa a gerar conflito dentro de casa e aí não é bom. E aí também começa a gerar um clima dentro da casa que não é legal. Então, é isso. Tem uma mosquinha aqui que está participando. Eu tô vendo, é um bichinho não tem problema. Aqui. Ela quer participar. Eu tô falando o Júlio aqui. Não tem problema. Ô, Júlio, eu quero agradecer a sua participação comigo. Eu que agradeço. E espero que volte mais vezes para que a gente possa ajudar mais e mais famílias. Com certeza que tem vários elogios aqui. E tem até o Lucas Lopes, né? Júlio, grande inspiração para minha caminhada. E do Grupo Acabes. Que Deus abençoe você. Eu sei que você tem muitos planos para o futuro e que Deus abençoe cada um deles. Amém. Você também, Rita. E o Mulher.com e todos que trabalham aqui, Rede Século XXI. Obrigado mais uma vez pelo espaço.